Vimos anteriormente para quais finalidades se usa a soldagem. Basicamente, unir, revestir ou restaurar. E entendemos que as juntas soldadas têm diferentes requisitos dependendo do que o projetista definiu para o componente. E sabemos que esses requisitos podem variar muito dependendo da aplicação. Vimos também que o quanto um componente vai ser afetado pela soldagem depende, por um lado, do que é o material, com todos os seus requisitos, e, por outro lado, de quanta energia a gente efetivamente aplica na soldagem. Neste momento, precisamos lembrar que qualquer material metálico apresenta características macroscópicas e microscópicas que definem seu comportamento, principalmente o comportamento mecânico. Mas, acima de tudo, qualquer material metálico tem um arranjo atômico que forma uma estrutura cristalina, onde a posição dos átomos reflete as forças de atração e repulsão entre eles. Mas exatamente o que é a soldagem, considerando os materiais metálicos? Hipoteticamente, quando a estrutura cristalina de um componente metálico se aproxima da estrutura cristalina de outro componente metálico, tão próximo que os átomos exerçam uma força de atração atômica, existe a soldagem. Bom, se a gente funde dois materiais e os mistura no líquido, a solidificação cria a estrutura cristalina. E se a fusão é parcial nos dois materiais, então a solidificação cria a continuidade entre as estruturas dos dois componentes. Ou seja, uma das formas mais comuns é fundir os dois materiais e deixá-los solidificar juntos. Essa é a soldagem que envolve a fusão. Que para que os átomos da estrutura de um componente exerçam forças de atração sobre os átomos da estrutura do outro componente, primeiro é preciso que a distância entre eles seja muito pequena, ou seja, precisa ser uma distância interatômica. E as rugosidades na superfície já criam distâncias enormes. Depois, porque não pode ter nada na superfície que crie uma barreira ao contato. E os óxidos existentes na maioria das ligas precisa ser removido para que haja a atração atômica. Isto ocorre quando se aplica forte pressão, e mais ainda se um material sofrer deformação sobre o outro. Este é o princípio da solda que ocorre sem que haja fusão, ou seja, a soldagem no estado sólido. Neste caso, a energia aplicada é mecânica. Existem vários processos de soldagem no estado sólido, cada um com suas particularidades. Em geral, esse processo é especial e exige muito conhecimento e tecnologia para ser aplicado. É o caso da solda por explosão, por laminação ou coextrusão, especialmente aplicados em chapas ou tubos cladeados. Esses processos no estado sólido, a gente tem alterações que envolvem não só alterações térmicas, mas principalmente alterações mecânicas. Aqui, nas encostas que cercam os moinhos históricos, ocorre o mais poderoso processo de soldagem a quase 1 km de profundidade. Isso é chamado de soldagem por explosão. Como sua pressão é medida em milhares de atmosferas, a soldagem por explosão faz o que nenhum outro método é capaz de fazer: unir quase todos os metais existentes, seja qual for o tipo e a composição. Para executar uma soldagem por explosão, duas placas grandes de metal são sobrepostas e depois cobertas com um explosivo poderoso. Ao ser detonado, a pressão de empuxo solda as duas placas através da combinação de uma grande força e propriedades físicas notáveis. Ninguém pensaria que um processo tão violento pudesse ser controlado e dominado, não fosse pela devastação causada pela Primeira Guerra Mundial e depois pela Segunda Grande Guerra. Se não chega a ter fusão. Depois, até se alguém quiser ver um pouquinho mais à frente, ele vai mostrar que
Justamente porque é uma ação mecânica muito forte, o material fica todo distorcido. E aí ele tem que depois prensar, colocar no forno, dar uma tratada. Ali a ação é uma ação de aproximação do material e força. Como você não tem mais nada ali no meio, porque você não vai ter mais ar ali, o que acontece é que você começa a ter a união atômica entre o material daqui com o material daqui. É tipo um golem, né? O golem é isso, né? Você aperta o material no outro e daqui a pouco não solta mais. Acontece sem querer quando se aproxima muito dois materiais, principalmente se forem macios e similares, como por exemplo quando se aperta um parafuso de aço inox austenítico usando uma porca de aço inox austenítico. Muita gente já deve ter experimentado essa condição. Depois de torquear os dois juntos, se não for utilizada graxa ou um revestimento anti-golem, eles sofrem essa soldagem no estado sólido que se chama adesão. Só que como você depois bota em alta temperatura, aí acaba tendo difusão, porque o material está aqui, aí o que acontece? Metalurgicamente, a gente sabe que se eu tenho uma composição aqui e outra composição aqui, existe uma diferença de composição, a tendência quando você encosta os materiais e aumenta a temperatura, é você tentar equalizar aquelas concentrações. Os átomos vão para lá, os átomos vêm para cá. Então, assim, você tenta equalizar ali, e aí você acaba tendo a difusão. Então você tem difusão, mas você não tem fusão, tá? Então o material não dilui um material com o outro, né? Você difunde no estado sólido. Você tem até o processo de difusão, que é simplesmente, o pessoal usava isso para fio de rede elétrica. Você pegava um conector, um arame aqui, outro arame aqui, na verdade era tudo de cobre no passado, passou a ser de alumínio, então encostava um no outro e alta temperatura. Era só a difusão, encostava um no outro, um aquecimento localizado e não tinha resistência, não tinha nada, nenhuma passagem elétrica, de corrente, nada disso. Essa aí é o friction stir, né? A friction stir é aquela que você coloca um pino e mistura, literalmente mistura os materiais. E você não funde, mas você tem aquecimento, você tem muito aquecimento. E tem muitas alterações térmicas, mas também com deformação plástica. Eu coloquei aqui um caso para vocês, que é a fabricação do drill pipe. No drill pipe, o que você tem? Você tem um tubo, ele vai ter que conectar no outro. E a conexão é feita por rosca, né? Então você tem um lado do tubo que ele é chamado de tool joint, que ele pega um lado pino, um outro lado caixa, e você consegue conectar um no outro. E ele, justamente porque ele tem uma rosca, ele tem uma espessura grande. Só que o tubo em si, ele não tem espessura grande. Então o que você faz? Você solda um tubo num conector. E essa soldagem, os materiais são de alta resistência. Um tubo drill pipe tem 135 KSI. Então você vê assim, o material é de altíssima resistência, alto carbono, estrutura muito dura. E aí como é que você vai soldar esse material? Difícil, né? Você ter essas alterações. Então é muito comum você fazer essa solda por fricção. Aí ele está mostrando, ó, esse aqui é o tubo, né? E o que ele faz? Ele vai e ele usina o tool joint. Aí ele primeiro usina, fica tudo prontinho, né? Então ele está levando lá, vai sair já com a rosca. Então olha lá, ele pegou lá, ó, esse aí é um pino, é um tool joint lá do pino. Aí ele prende numa espécie de um torno. Aí você coloca lá e aí ele vem rodando, esse lado está rodando e esse lado está parado, tá? Então ele vem com o tubo fica parado e esse outro vem rodando. Aí você vê, ele está girando, aí ele começa a aproximar. Essa aproximação é o offset. Ele vai entrando no material ali, ele está girando aqui, ele está numa temperatura altíssima. A temperatura ali você vê, né, mais de 1000 graus ali. Você vê que num dado momento ele vai dar uma pressão, que é um forjamento, tá? Olha lá, ele vai, está saindo, está expulsando o material. Daqui a pouco ele vai dar uma pressão e ele vai parar, né? Você vai ver que aí ele forçou, bum, parou, tá vendo?
ali mesmo ele já vai fazer a usinagem do interno e do externo. Então ele já fez uma solda, ela expulsou, esquentou a beça, e aí ele vem agora e ele vai fazer a usinagem, ali mesmo, naquele torno ali, ele vem com uma ferramenta, ó. Usina por dentro e usina por fora. Vocês veem que o tubo ele já é fabricado com a ponta dele meio forjadinha, tá? Para ela ficar um pouquinho mais espessa do que o resto do tubo. Isso aí o próprio fabricante de tubo já faz isso. Então o que está mostrando aqui é justamente isso. Essa linha cheia é a velocidade, então ele vai aumentando a velocidade. Aí essa linha tracejada é a força, então ele vai aumentando a velocidade até que ele encosta. Na hora que ele encosta, ele começa a aumentar a força que ele vai fazer. E esse aqui, essa linha aqui, é o upset. Na hora que ele toca, ele aumenta a força. Aí a velocidade vai caindo e a força vai sendo mantida e o upset vai aumentando. O upset, né, ele na verdade, vai diminuindo, né? E aí é quanto um material está entrando no outro. E aí você tem a força de forjamento. Na hora que ele dá a força de forjamento, a velocidade para e ele acaba tendo um grande upset. Você terminou, você soldou, né, o material. Esse drill pipe, ele teve uma ruptura frágil do início de operação. Na hora que ele sustentou, caiu, né? E aí você vai ver, puxa, isso aqui é a fratura, que aconteceu exatamente na região de solda. E aí os caras viram que o mesmo lote de fabricação no mundo inteiro, todos falharam. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Observa, esse material aqui, que ele é o tool joint, ele é um material tipo um 4140. Esse material aqui, que é o tubo, ele é tipo um 4130. E esse aqui tem um processo de conformação, é laminação, é um tubo laminado. E esse aqui costuma ser um forjado. E exatamente naquele lote de fabricação, o cara usou, em vez de ser um forjado, ele usou um laminado. Ele era um drill pipe, um API 5D S135, o 135 é a tensão limite de escoamento do material. Você vai ver que ele até atendia as características tanto o drill pipe como o tool joint, eles atendiam às características que eram especificadas. O problema estava exatamente na solda. O que acontece? Aqui está o tool joint e aqui está o tubo. E aqui você está vendo exatamente aquilo no meio é a solda. E você vê aqui são as regiões alteradas pelo calor. E o que acontece é que tanto o tubo como o forjado, ele monta essas linhas de deformação, né? Então essas linhas de segregação, elas deformam e formam exatamente aquele mesmo perfil daquele outro tubo que eu mostrei para vocês que ele faz aquela linha. E o que acontece então, olha só, essa aqui é uma micrografia exatamente em cima da solda. Esse aqui era o outro lado que não rompeu daquele mesmo tubo. E aí você vê assim, poxa, mas isso aqui é o tubo, a estrutura é ferrítico-perlítica, tá? Na verdade é um tubo, é 4130, mas ele não é temperado e revenido, ele é normalizado e revenido. Então ele é um material que tem uma microestrutura mais ferrítica, só que você vê que o alinhamento dele está nessa direção. E esse aqui, que é um material que é temperado e revenido, o alinhamento dele também está nessa direção. Só que isso aqui, essas coisas amarelas, são as segregações do material. Como o material era um material laminado, ele tinha uma segregação forte, que nem aquele mesmo outro tubo, né? Que a gente viu que era a partir de uma chapa, com aquela segregação central, na hora que você conforma. Então, o que acontece? Na verdade, aqui, essas regiões de segregação, elas ficaram na espessura do tubo. Então, as segregações que normalmente no material estão nessa direção, elas passaram a estar nessa direção, né? E aí, aquelas regiões de segregação são regiões mais frágeis. Na hora que ele colocou a carga no tubo, as segregações estavam bem perpendiculares ali e se interligando, né? E aí são regiões que têm impurezas, têm inclusões, né? E tem regiões endurecidas. E aí você vai vendo que é exatamente ali que rompeu, por uma questão apenas de matéria-prima que o camarada usou. O cara usou uma matéria-prima que estava com um nível de segregação um pouco mais alto.
Aí você vê assim como é importante a questão metalúrgica. As alterações promovidas pela soldagem no estado sólido, elas envolvem não somente efeitos de temperatura, mas também efeitos de deformação. Que quando você não tem uma suspeita de ter um problema, você não investiga, você faz aquela sua inspeção básica. O requisito do camarada era usar apenas forjados e ele, especificamente naquele lote, ele aceitou um laminado. E aí tem essa coisa também, né? Principalmente quem compra, né? Dá para aceitar isso aqui? Você tem que ter muita análise crítica na hora de aceitar. Então, quando é um processo de forjamento, você forja em várias direções. Mas quando um processo é de laminação, você lamina numa direção só. Por isso é que os laminados, eles têm essa tendência de serem alongados. Por exemplo, para H2S, que ele chama de HIC, que é o Hydrogen Induced Cracking, ele está muito ligado com as inclusões do material. Então, se você tem um material que é laminado, forjado, por exemplo, não dá HIC. Quem dá HIC é o laminado. Aí, se você vai estar sujeito àquela condição severa de H2S, o que você tem que fazer? Você tem que usar no aço aquela quebra das inclusões, né? Você tem que globulizar as inclusões, porque as inclusões elas alongam porque elas são muito macias. Então, você pega um sulfeto, aí amassa aqui e ele alonga. Só que o hidrogênio caminha para lá e ele abre como se fosse uma bolhazinha ali. Se você tem uma coisa alongada e comprida, a bolha vira uma trinca comprida. Se você tem várias pequenas inclusões, bolinhas, né, que é justamente porque ela é um pouco mais dura, então ela não alonga, ela quebra, tem um material resistente ao HIC, entendeu? Então, na verdade, você tem essa ideia, sim. Os laminados, eles não são adequados para algumas condições. Talvez o cara não tenha pensado que essa era uma condição. Porque nem foi sujeito ao meio, né? Porque foi na hora que o cara pendurou. Ele pendurou a coluna, na hora que ele deu a carga, pum, quebrou.